Aleluia. É bom estar aqui mais uma vez. É bom ter sido convidado uma segunda vez, né? E estamos aqui, como já foi dito, com minha esposa, Luiziana. Luiziana é a parte mais simpática do casal, né? É a parte mais simpática, mais sorridente e tudo. E com o ministério do pastor Hugo Weiss, da cidade de San Nicolás, Argentina, que ele é um amigo mais chegado que irmão que eu tenho. E como diz outro amigo comum, meu e de Hugo, o apóstolo Eduardo Fernandes, ele disse, é o argentino menos argentino que eu conheço. Então, o Hugo é especial e vocês saberão logo sobre ele. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no texto escolhido, que se encontra no Evangelho de João, no capítulo de número 6. E deixe aberta aí a sua Bíblia, no Evangelho de João, capítulo de número 6. Sempre que alguém me chama e me intitula como apóstolo, eu devo dizer que eu fico um pouco acanhado. Eu sempre me recordo do que o apóstolo Paulo, que esse nenhum tem dúvida que é apóstolo, ele diz, eu, irmãos, não poderia nem mesmo me chamar de apóstolo, porque fui perseguidor da igreja. Esse Paulo não podia se chamar de apóstolo, muito menos eu. Mas Paulo nos constrange porque ele diz, mas, há sempre um mas pela graça de Deus sou o que sou. Eu não sou o que eu sou pela minha capacidade, eu não sou o que eu sou pelas minhas realizações, eu não sou o que eu sou porque os outros dizem que eu sou o que eu sou pela graça de Deus. E essa graça que opera em mim me fez mais produtivo do que outros. Não eu mesmo, mas a graça que opera através de mim. Uma graça extraordinária. A graça de Deus é algo mas tão extraordinário, que consegue transformar a maior perda no maior lucro. Porque não existe maior perda na vida do que a morte. Pois na morte, querendo ou não querendo, perdemos tudo, inclusive a vida. Mas Paulo, falando sobre a graça de Deus, disse, mas o morrer em Cristo é lucro. Se o Senhor pode transformar a morte em lucro, Ele pode fazer qualquer coisa ser transformada de uma forma extraordinária. E foi o que aconteceu. Eles saíram de uma situação de falta a uma situação de fartura. E é muito interessante o que lhes sucedeu. Porque naquele dia, estavam ali e no versículo 1 já diz, depois destas coisas. E às vezes nós cometemos o erro de não observar o que a Bíblia está dizendo. É importantíssimo compreender que coisas são essas. Jesus, entre outras coisas, havia curado um homem
que há anos, mas há anos, estava enfermo. E Jesus o curou. Curas extraordinárias estavam acontecendo. E a Bíblia diz que as multidões, elas foram àquele lugar, não para ouvir uma palavra, mas para serem por ele curadas. Jesus, obviamente, ministrou, pregou às multidões, como era o seu costume fazer, ensinar as multidões. Mas o milagre estava reservado para as multidões. Tanto quanto um milagre estava reservado para aquele homem que há 38 anos estava enfermo. E Jesus o curou. 38 anos, já havia desistido de alcançar o milagre. Mas Deus não havia desistido de lhe dar o milagre. E por mais que nós possamos desistir, eu te digo que quando Deus quer, ninguém detém o que Ele quer fazer. E por isso mesmo, naquele dia, Jesus está com seus discípulos e nós sabemos que havia apenas de homens, 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Fora mulheres e crianças. As crianças e as mulheres não eram contados, não eram levados em conta. Se não eram contados, não eram levados em conta. Se não eram levados em conta, eram desprezados, pelo menos na contagem. Eram desvalorizados. Interessante, de onde vem a solução? Vem de um menino. De um menino desprezado. De um menino que ninguém contava. De onde ninguém conta, vem a solução. De onde todos desprezam, vem a solução. Aquele menino que chegou com 5 pães e 2 peixinhos. Este é o único milagre que é citado nos 4 evangelhos. De modo que eu imagino que este milagre é de suma importância. Depois desse milagre, houve um milagre ainda mais extraordinário, onde Cristo andou sobre as águas e foi ao encontro dos seus discípulos. E a Bíblia diz que os seus discípulos não haviam compreendido o outro milagre, o milagre da multiplicação dos pães. Porque milagre não é só para ser experimentado. Milagre é para ser entendido. E quando você entende o milagre, ele não é mais só um ato sobrenatural. Ele é um princípio. Ele é um ensino. Entenda o milagre. Especialmente entenda o milagre da multiplicação dos pães. Uma graça que multiplica. E, de fato, a graça multiplica. Mas o que a graça multiplica? A graça multiplica várias e várias coisas. Como multiplicou os pães, como multiplicou os peixes. A graça multiplica. Mas a coisa mais extraordinária é que a graça multiplica é a própria graça. Por quê? Porque o alvo é a glória. E todos nós estamos indo para a glória. E todos nós, tudo que fazemos, quer em palavras, quer em atos, fazemos para a glória de Deus. Mas o meio que alcançamos a glória e o meio que glorificamos a Deus é a graça.
E nós vamos de fé em fé. E a Bíblia diz que vamos de vitória em vitória. Porque vamos de fé em fé. E quem vai de fé em fé tem que ir de vitória em vitória. Porque essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Mas a Bíblia também diz que vamos de glória em glória. Porque onde há vitória, que advém da fé, tem que haver glória, porque glorificamos ao Senhor. Mas se a glória se soma, a Bíblia nos diz que Deus nos dá graça sobre graça. E graça sobre graça não é graça que se some, é graça que se multiplica. De modo que a graça se multiplica para, de forma ainda mais multiplicada, multiplicar tudo em nós. Isto é algo maravilhoso demais para mim. É algo extraordinário. Mas há uma particularidade deste texto, porque no Evangelho de João, diferente dos evangelhos sinópticos, a saber, Mateus, Marcos e Lucas, João descreve com terminologias militares. E eu penso assim, por que João fez isso? A narrativa, ele usa termos militares. Havia uma guerra. Neste milagre, havia uma guerra nesta multiplicação. Jesus, quando lemos os textos nos 4 evangelhos, pergunta aos seus discípulos, dizendo, primeiro, dai vós mesmos a eles de comer. E eles disseram, nós nada temos. E Jesus disse, mas o que vocês têm? Um dos discípulos, como foi dito, e é aqui mencionado, que foi Filipe, fala a Jesus, onde poderíamos comprar? E André diz a Jesus, está aqui um menino. Está aqui um menino. Mas o que ele tem é desprezível para o nosso desafio. O que é isto? Há muitas coisas que nós desprezamos, que nós não damos valor. Nós dizemos simplesmente, isto não vai dar. Mas Deus diz, não só vai dar, como vai sobrar. Vai sobrar. A Bíblia, então, usa um termo que diz sobejou. Sobejar não é simplesmente sobrar, porque sobrar pouco é sobrar. Mas sobrejar é sobrar abundantemente. É sobrar extraordinariamente. De modo que Jesus mandou que se recolhessem todos os pedaços que sobraram e encheram 12 cestos. Deixa-me dizer uma coisa, os discípulos tinham alguma coisa. E você dirá, o que eles tinham? Cestos vazios. Isso eles tinham. E às vezes o que nós temos para os nossos desafios, nós não temos o que precisamos, mas temos cestos vazios. E quando nós olhamos nossos cestos vazios, nos dá uma depressão, nos dá uma angústia, porque nós estamos olhando os cestos vazios, mas Deus, quando olha os nossos cestos vazios, Deus se anima, porque eu, quando olho meus cestos vazios, eu apenas os vejo vazios. Deus olha e vê a oportunidade de enchê-los. De enchê-los. Com o quê? Com uma graça que multiplica. Naquele dia foi uma luta, naquele dia foi uma guerra. E o que
foi a guerra? O que eu narraria como esta tremenda batalha que aconteceu naquele campo? Foi a batalha das mordidas contra os pães. E os pães ganharam. E os pães ganharam. A Bíblia diz que eles comeram e se fartaram. Deixe-me traduzir isso de uma outra maneira. Ninguém aguentava comer mais. Sabe, eram 5 pães para 5.000 homens, fora mulheres e crianças. E naquele tempo, as pessoas não tinham famílias, tinham tribos. Era muita gente que estava lá. De modo que apenas os pães contra os homens era um pão contra 1.000 homens, que com uma queixada se vença como Sansão a 1.000 homens, é uma coisa, mas que um pão vença 1.000 queixadas é outra coisa. E quando a graça de Deus opera na falta, no pouco, no desprezível, se torna o abundante e se vence. E não só se vence, mas se triunfa a tal ponto. E eu me pergunto, como sobrou tanto pão e tanto peixe? Porque a verdade é o seguinte, quando a graça opera, nós nos descontrolamos. Respeitosamente, eu quero dizer a você que você não vai conseguir se controlar. Porque eu imagino os discípulos. Porque como que o pão se multiplicou e os peixes? A Bíblia diz que Jesus tomou os pães, os ergueu, tendo dado graças, não diz partiu, diz deu aos seus discípulos. 1 minuto, eram 12. Jesus tinha 5. Me parece, eu não posso afirmar, que das mãos de Jesus para as mãos dos apóstolos, já começou a multiplicar. E os apóstolos ali um pouco, talvez, abalados, equivocados, de dizer, não eram 5? Como agora cada um de nós está com um pão? E agora os apóstolos têm que dar os pães para as pessoas. E eu imagino as pessoas recebendo dos apóstolos. Eu imagino Tomé dando o pão. Como Tomé daria o pão? Eu imagino Judas Iscariotes dando o pão. Sabe como eu imagino Judas Iscariotes dando o pão? Guardando o pão. Que ele diz, não, quem vai comer sou eu. Eu imagino Tomé dando o pão, pegando um pedacinho de pão e dizendo, coma e se dê por satisfeito, porque é isso que eu tenho. Eu imagino talvez Pedro um pouco mais atrevido, dando o pão. Mas eu imagino Pedro percebendo que o pão se multiplicou, bem como os demais discípulos, mas acima de tudo Pedro. Pedro começa a tirar cada vez pedaços maiores. Eu imagino, a Bíblia não diz, sou eu que imagino. Eu imagino Pedro dando pedaços cada vez maiores. Eu imagino depois que todos já receberam, porque foram organizados em grupos de 50, em grupos de 100, todos estavam já alimentados e tudo, e Pedro passando ali e disse, coma mais. Ele disse, não quero mais, come! Porque esse é Pedro. Eu imagino Pedro dizendo, não, você vai comer. Porque quando o milagre da multiplicação acontece, nós não queremos que ele pare.
Nós queremos que ele continue, que ele avance. Mas apenas João, que tudo isso que eu estou falando para que você se intere, para que você esteja dentro da narrativa do texto. Houve uma luta, como eu disse, dos pães contra a fome, contra as mordidas, contra os homens. E volto a dizer, porque a graça que multiplica esteve multiplicando os pães prevaleceram. Mas só João diz que os pães eram de cevada. Há um segredo na graça que se multiplica. Porque Jesus, naquele dia, abençoou os pães e deu graças. Essa expressão, deu graças, ou manifestar gratidão, deu origem à palavra Eucaristia, que na Igreja Católica se coloca a respeito de um momento do sacrifício, do momento da missa. Mas essa palavra literalmente é manifestação de gratidão. E estranhamente, Jesus não fez o que eu faria. Eu pediria: Pai, multiplica esses pães. Jesus não fez isso. Jesus disse: te dou graças, Pai. Eu abençoo esses pães e eu te dou graças. Esse é um segredo da graça que se multiplica. Jesus disse: se vocês pedirem qualquer coisa, crendo que já receberam, assim será convosco. E quem crê que já recebeu, não pede, agradece. A melhor maneira de pedir com fé é agradecendo. Então, se você quer uma graça que se multiplique, seja em que setor, em que realidade da tua vida, comece a agradecer. Comece a dar graças. Comece a manifestar gratidão, porque esta gratidão é a chave que abre o mover sobrenatural de multiplicação em nossas vidas. Seja grato. E o que a Bíblia diz? Em tudo dai graças. Porque esta é a vontade de Deus. Sabe que quando Jesus foi ressuscitar Lázaro, ele também não pediu para o Pai. Ele disse: eu te agradeço, eu te dou graças, porque tu sempre atendes a minha oração. E sem pedir que ressuscite Lázaro, manda tirar a pedra, e é um dos poucos trechos, há outros, em que Jesus fala alto: Lázaro! Não sei como o seu Jesus fala, o meu fala assim: vem para fora! E o morto saiu. Saiu pela graça. E ainda bem que Jesus chamou pelo nome, porque ele estava no cemitério. Se Jesus fala simplesmente, vem para fora, ia ser um caos. Ia ter morto de tudo que é jeito. Ia ter gente dizendo: minha sogra voltou. Dizendo,
Deus me ama ou Deus me odeia? Não, Deus sempre te ama. Deus sempre te ama. Da mesma forma, Jesus não necessitou, porque a graça que age, a graça especialmente que multiplica, vem pela ação de graças, pelo coração grato, pela expressão de gratidão, onde a palavra do Senhor nos fala até mesmo sobre sermos cheios do Espírito Santo e nos diz que devemos cantar hinos, louvar ao Senhor com salmos, dando graças a Deus. E aí seremos cheios do Espírito Santo. Nós precisamos desta postura. Mas eu salientei que João fala que os pães eram de cevada. O pão dos pobres. O pão de cevada. O pão de cevada não era o pão de trigo. Era o pão cotidiano de gente simples. Um pão de cevada. Porém, você deve entender que se na Bíblia se diz que era pão de cevada, é porque isto é uma chave interpretativa. Senão a Bíblia não falaria. E existe um outro texto, onde poucos deveriam vencer a muitos, que nos fala do pão de cevada, que é o texto em Juízes sobre Gideão, onde Gideão e os seus 300, no outro dia, terão que enfrentar os midianitas, que eram incontáveis, para cada um deles, um número incontável de adversários, de inimigos. E lá estava Gideão, e Deus se aproxima de Gideão, e diz a Gideão: se ainda tens alguma dúvida, como eu amo a Deus. Sabe, muita gente diz, se você tem dúvida, Deus não vai agir. E Deus não está nem aí para a tua dúvida. Porque se Deus quer agir, você duvidando ou não duvidando, crendo ou não crendo, Ele vai agir igual. A Bíblia diz, quando voltar o Filho do Homem, encontrará fé sobre a terra? Com fé ou sem fé, Ele volta. Ele volta. E tenha certeza, Ele volta. E se depender de mim, e se depender de você, Ele vai encontrar fé sobre a terra. Então, Deus diz a Gideão, se você tem dúvida, vai ao acampamento dos midianitas. Toma um moço e vai. E lá vai Gideão. Eu digo, Deus tem que ser brasileiro. Porque Deus é piadista. Pega um moço e vai. O que um moço pode fazer para ajudá-lo? Eu acho que um moço, para mim, só ia me atrapalhar. São dois, é mais fácil ser visto. E lá vai ele com um moço. E chega até uma das tendas. E ouve, lá dentro, a conversa de dois midianitas, de dois inimigos. Um tivera um sonho, o pastor falou de sonho, mas o sonho daquele era outra coisa. Um tivera um sonho. E que sonho era esse? Vi, disse ele, rolando a colina, descendo, um pão de cevada. Aleluia. Que deu contra a tenda do comandante e a virou de ponta cabeça, ou seja, de cabeça para baixo. E o outro disse,
interpretando o sonho. Não é isto outra coisa senão Gideão, porque Deus nos entregou na mão de Gideão. Aleluia! Aleluia! Deixe-me dizer uma coisa, você pode até ter dúvidas, mas o teu inimigo tem a certeza que você vai vencer. Ele tem a certeza, ele não tem dúvida. Se nós pudéssemos dar uma espiada no inferno e escutar alguns demônios, deixe-me dizer uma coisa, se demônio sonha, que eu não sei, e se ele sonha comigo, ele tem pesadelo. Amém? Ele tem, se sonha conosco, que demônio tem pesadelo. Por quê? Porque demônio algum tem dúvida de que eu e você somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Isso não é outra coisa senão Gideão. Gideão era o pão de cevada. Não sei se ele era bonito, mas era pão. É o pão de cevada que dá contra a tenda do comandante. E foi o pão de cevada que multiplicou e sobrou. Que bênção é esta para este ministério, para a tua vida, para a vida do pastor Marcelo, para o ministério, a liderança desta igreja, Pleno Louvor Church. Que bênção é esta? Multiplicadora e vencedora contra todos os seus inimigos. Não vai ficar um midianita de pé. Nós triunfaremos contra tudo que vem contra nós, porque se Deus é por nós, quem será contra nós? Quem será contra nós? Mas esse pão se multiplica. Permita-me me atrever biblicamente a profetizar uma multiplicação dos pães neste ministério e declarar que Deus tomará, como por exemplo, o líder, o pastor Marcelo, é o pão de cevada. E o pão de cevada se multiplicará. E ele se multiplicará muito mais do que 1000 vezes. Muito mais do que 5000 vezes. Deus encherá este ambiente e encherá outros ambientes, porque existem cestas vazias esperando serem cheias. Amém? Isso tem a ver com economia, isso tem a ver com a produção ministerial, mas isso, acima de tudo, tem a ver com salvação. Almas para encherem lugares vazios. Almas para encherem cestos vazios. Não poucas, mas muitas, resultantes da multiplicação que atenderá a todo apetite, a toda fome, a toda necessidade. Há uma grande diferença entre os verdadeiros pastores e os falsos ou maus pastores e os mercenários. Porque
a riqueza do pastor está no rebanho, é o que a Bíblia diz. E do mercenário está no ganho. São duas coisas diferentes. E se nós queremos um ministério próspero, se nós queremos um ministério abundante, nós precisamos da graça que multiplica neste ministério. Mas há algo ainda mais especial sobre a graça que multiplica, sobre o pão de cevada. Porque Paulo diz uma coisa interessante sobre ele mesmo: eu de bom grado me deixarei gastar. Me gastarei e me deixarei gastar. Quando ele diz eu me gastarei, sou eu que me gasto. Mas quando ele diz me deixarei gastar, são outros que me gastam. E isto, todo aquele que é pastor, verdadeiro pastor, entende que ele não apenas se gasta, que ele não apenas se empenha, que ele não apenas se esforça, mas que ele é gasto, que outros o gastam, que outros tomam o seu tempo, que outros o irritam, às vezes, que outros mordem. Sabe, esse pão, pela graça que multiplica, quanto mais mordido, mais se multiplica. A Bíblia fala sobre uma bênção, que é a palavra paras. Paras deu origem a um nome na Bíblia que é Pérez, que é rompedor. Esta palavra para ser traduzida, e dificilmente ela é traduzida no português, ela se encontra em Êxodo, quando fala da perseguição de Faraó, que diz assim: quanto mais os afligiam, tanto mais o Senhor os multiplicava. De modo que pastor aflito é igual a pão bem preparado. Você já viu preparar pão? O que se soca o pobre pão? Pega-se a massa, junta-se a massa, soca-se a massa, pega a massa, junta-se a massa, soca a massa. E cada vez que você soca, mais bem socado, a massa fica melhor, ela vai crescendo, ela vai ficando mais uniforme. E às vezes eu não entendo porque Deus me permite viver como pastor esta situação toda. E disse, não seria melhor só ser barro na mão do oleiro? Você já viu o oleiro preparando o barro? Ele pega o barro, joga o barro, acrescenta água, faz a massa do barro. E o que ele começa a fazer? Soca o barro, e soca o barro. E antes de moldar, ele vai socar o barro, e soca o barro, para que não haja uma bolha no barro. Quanto mais me mordem, tanto mais eu me multiplico. Quanto mais me gasto, tanto mais eu expando. Quanto mais, tanto mais. É a bênção violenta da palavra paras. Um verbo, um mover, que significa um rio que transborda e que arrasta tudo ao seu redor. Cuidado, Satanás, porque nós somos um rio transbordante, que arrasará, que levará tudo ao seu redor. É um exército que derruba muralhas. Não há muralhas que nos limitem.
todas as muralhas levantadas contra nós cairão. Porque nós somos os Pérez, nós somos os rompedores. Rompedores. Por fim, é um vulcão em erupção. Oh, eu não consigo me conter. Eu vou explodir. Eu vou expandir. Eu vou manifestar poder. Porque eu sou Pérez, o rompedor. Eu creio de todo o meu coração que o Senhor está trazendo uma graça que já existe, uma graça multiplicadora, onde o pão de cevada vai multiplicar-se e vai atender a toda a fome, a toda a necessidade. Talvez você diga, mas quem sou eu em tudo isso? Era um menino que ninguém o contava. Era um menino desprezado, mas ele era o único que tinha. E Deus assim aprove que ele tivesse. Aqui foi citada a viúva, que deu aquelas moedas. E por que ela deu mais do que os ricos, que davam um grande volume, mas da sobra? Porque para Deus não importa se é muito ou pouco aos olhos dos homens. Aquela mulher, a Bíblia diz, deu da sua pobreza tudo o que tinha. E tudo sempre é mais que muito. Dê tudo, mas se dê todo. E se você se dá todo, Deus agirá pelo todo que você entregou. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele. E o mais ele fará. E o mais ele fará. Mas entrega, não parte do teu caminho, entrega todo o teu caminho. No nome de Jesus Cristo, eu quero declarar sobre este ministério uma bênção da multiplicação dos pães pela graça de Deus. Eu declaro que os pães de cevada vão se multiplicar de uma forma extraordinária, para encher, não apenas atendendo aos estômagos, porque naquele dia Deus não encheu apenas estômagos, encheu cestos. Nem um pedaço do milagre se perderá. Deixe-me dizer isso. Isso não é uma bênção apenas da multiplicação. E quando eu estou falando de ganhar almas, eu não estou falando apenas de ganhar almas. Eu estou falando de almas que serão ganhas e nenhuma delas se perderá. Jesus mesmo disse, nenhum deles se perdeu do que o Senhor me confiou, exceto o filho da perdição. Nenhum deles se perdeu, nada se perdeu. E por quê? Depois de Deus atender a todas as nossas necessidades,
Nós temos que recolher os pães. Porque há outros que têm fome. E nós vamos ao encontro daqueles que têm fome. Porque nós, como servos de Deus, estamos ouvindo a voz do Senhor. Dai vós mesmos a eles de comer. Como? O que você tem em suas mãos? O que você tem em suas mãos? Perguntou o Senhor a Moisés, o que você tem em suas mãos? Moisés estava preocupado com o que ele não tinha. Deus não estava preocupado com o que Moisés não tinha. Deus queria usar o que Moisés tinha. E o que ele tinha era uma vara. E a vara foi o suficiente. O que você tem? Pare de pensar no que você não tem. Pare de pensar nos recursos que esse ministério não tem. Pare de pensar no número de pessoas que esse ministério não tem. Pare de pensar do que você não tem. Pare de pensar de como adquirir. Comece a usar o que você tem. Use o que você tem, porque a graça de Deus vai multiplicar o que você tem. No nome de Jesus Cristo. Senhor meu Deus, eu quero entregar aqui esta palavra e abençoar a vida dos seus irmãos, dos meus irmãos, mas acima de tudo, eu quero abençoar esse ministério local e a todos os ministérios, pastores. Eu abençoo ao pastor Marcelo, eu declaro que ele será como Gideão, esse pão de cevada. E que Deus lhes dará os 300 ao seu lado. 300 homens dispostos a vencer exércitos, a derrubar torres, a vencer reinos. Dá-lhe, Senhor, homens que o acompanhem, que sejam homens de valor, que sejam os valentes, que gritem, espada pelo Senhor e por Gideão. Dá aqui o pão de cevada, ou os pães de cevada, se multipliquem extraordinariamente. Que os cestos vazios se encham. E se os cestos vazios se enchem, como a glória do Senhor que encheu toda a casa, que vidas que sejam glória para o Senhor encham toda a casa, pelo poder do nome de Jesus Cristo, que a glória literal do Senhor encha toda a casa, no nome de Jesus, nome este que está acima de todo nome. O que nós fazemos? Te damos graças. Somos já agradecidos pelo que os nossos olhos ainda não viram, pelos que os nossos ouvidos ainda não ouviram, pelo que o nosso coração ainda não sentiu, mas o que os olhos não viram, o que os ouvidos não ouviram e o que o coração não sentiu, os olhos verão, os ouvidos ouvirão
e o coração sentirá. Porque Deus tem preparado para aqueles que o amam. No nome de Jesus Cristo. Amém. E amém.